Paz do Senhor Jesus, vamos com mais um vídeo de mais um testemunho. Você que não é inscrito ainda neste canal, se inscreve, meu irmão. Seja abençoado, seja edificado no nome de Jesus Cristo através destas palavras que saem neste canal, no nome de Jesus. Estarei contando mais um testemunho, Mais um passo. Já compartilhei no canal o primeiro e o segundo, e agora vou dar continuidade com a terceira parte do testemunho de vida, de onde o Senhor me tirou do lamaçal de pecado, do lago de lodo, onde eu vivia escravizado por Satanás, e o Senhor me tirou e colocou esse brilho maravilhoso aqui do Espírito Santo sobre o meu rosto. Amém? Eu quero te dizer, meu irmão, que o vazio que há dentro do ser humano, só Jesus Cristo, ele preenche esse vazio. Antigamente eu tentava preencher no vício, no alcoolismo, em relacionamentos novos, e isso nada edificava a minha vida, só me deixava mais frustrado ainda. Mas hoje eu quero te dizer que eu não bebo, não fumo, não tenho vício nenhum, sou marido de uma só mulher e sou muito mais feliz. Hoje eu tenho Jesus Cristo em minha vida. Hoje eu tenho o Espírito Santo que me conduz, que me dá instrução no meu dia a dia. Eu quero que você seja abençoado e edificado, meu irmão, através desse testemunho, no nome de Jesus Cristo. Continuando o vídeo que eu estava falando, passando para os irmãos, quando as portas se fecharam em Recife para mim, foi onde o Senhor já começou a tratar no meu coração sobre uma obra que Ele tinha falado para mim no começo, onde eu tinha me convertido, Mas quando o Senhor promete, tem um tempo para que ela venha se cumprir na minha, na tua vida. É necessário que o Senhor lapide, que o Senhor trate, que o Senhor nos capacite, nos dê instrução, para que nós possamos chegar ao ponto que Ele quer usar. Não é isso? Então, meu irmão, eu vivia trabalhando na empresa lá, onde todo mundo era crente, nós trabalhávamos evangelizando. E ali eu fui crescendo espiritualmente, fui sendo abençoado através da vida dos irmãos. E não entendi o porquê, as portas se fechou ali. Eu era muito querido ali pelos irmãos, pelos meus patrões. E de repente a crise bateu lá e eles resolveram me demitir. E eu não entendi nada, porque até então, no dia de eu receber a rescisão, os patrões queriam me recontratar de novo, mas eu não quis mais. Eu disse, não, Deus tinha falado comigo já e é o tempo de eu retornar à minha terra, porque eu achava que eu ia voltar para a minha terra. Mas o Senhor não permitia assim, porque eu não consegui me firmar na minha cidade por conta das minhas amizades. É por isso que a Bíblia fala que é bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. É por isso que Deus, desde o princípio, ele vem falando com o seu povo, que não quer que o povo se enturmasse com aquelas pessoas que não têm a mesma fé, que não profanam a mesma fé, que não têm os mesmos costumes. Porque a má influência, ela corrompe. Nós devemos andar com pessoas que vai nos edificar a nossa vida, que vai trazer palavras que vai aumentar a nossa fé. E ali eu sem entender, mas quando eu saio da empresa, fiquei triste um pouco, Mas depois entendi, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Então Deus ele tinha fechado a porta para um propósito maior. Então eu quero te dizer, meu irmão, se você se encontra neste momento com a porta fechada sobre a tua vida, creia tão somente que no tempo de Deus ele vai abrir uma bem maior. Quando a porta se fecha na vida de um cristão, é porque maior é o propósito de Deus, maior é a porta. Eu glorifico a Deus hoje quando a porta se fecha para mim, porque eu sei que tem uma escancarada bem maior, porque o Senhor é comigo.
E naquele momento, quando eu saí dali, o irmão, sem entender nada da minha vida, o que se passava, ele fala para mim: olha, quando você chegar na tua casa, abra a tua Bíblia e vai lá em João capítulo 3, versículo 7, que o Senhor quer falar poderosamente com a tua vida. Aí eu disse amém. Quando eu cheguei lá, que eu abri, estava escrito estava a palavra: o que eu faço hoje, não entende tu hoje, não entenderás agora, mas entenderás amanhã. É quando o Senhor está lavando os pés do discípulo e eles sem entender, porque Jesus como Senhor está se humilhando, está. Jesus vai entender, vai falar para eles ali: olha, se eu não lavar os teus pés, vocês não vão ser dignos da salvação. Então Pedro diz: então lava tudo, Senhor. Lava a cabeça, lava os braços, lava tudo. O Senhor diz: não, aquele que é lavado os pés não necessita ser purificado mais nada. É como o Senhor diz: lâmpada para meus pés a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem anda na palavra, na instrução, anda na sabedoria e anda no conhecimento. E ali, meu irmão, eu entendi o que o Senhor queria falar. Voltei para minha cidade, pedi perdão a todos aqueles que eu tinha feito mal, que eu tinha angústia. Existe um livro de Mateus, capítulo 18, verso 21. Pedro, como nós conhecemos, Pedro, antes de Jesus morrer na cruz de Calvário, era um ser que precisava de uma libertação profunda. Ele era um ser que necessitava do convertimento em Jesus Cristo. Ele andava com Jesus, mas não era convertido em Jesus. Quem conhece a Escritura Sagrada vai entender o que eu estou falando, que Pedro, ele andava com Jesus, mas continuava com sua arrogância, com a sua brabeza, com a sua ira. E no momento ali onde ele se encontra frustrado com as pessoas, ele vai falar no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21. Senhor, quantas vezes, Senhor, pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? 7 vezes? Aí o Senhor Jesus vai falar para ele: eu não te digo até 7, Pedro, mas 70 vezes 7. O Senhor dá uma multiplicação a ele. E isso é por dia, viu, meu irmão? Então não cessa de perdoar, meu irmão. O Senhor é quem julga a tua causa. Você não foi chamado para ser juiz. Perdoe mais, ame mais, abrace mais. Não perca tempo com frustração. Entenda uma coisa que o Senhor fala contigo nesse dia de hoje. Em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo. Se está acontecendo algo sobre a tua vida, ora a Deus. Peça a Ele a direção. Ora pelos aqueles que te apedrejam, que te caluniam. Entenda que essas pessoas que estão sendo usadas para te afrontar, elas estão sendo usadas como um canal de bênção para a edificação da tua vida, para a bênção que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Observamos quando Davi é ungido rei, que não é naquela hora que ele é ungido que ele é tomado o trono. Ele foi ungido ainda garoto. Mas nós vemos que teve um processo de lapidação sobre a vida de Davi. Davi, ele teve que passar por muito sufoco. Ele teve que primeiro servir. Ele teve que primeiro ser humilhado, ser escarraçado. Mas observa que na vida de Davi tinha a unção de Deus, tinha o olho de Deus sobre a vida dele. Davi foi ungido, Davi era ungido, você é ungido. Você não é para ficar prostrado perante situações, você foi chamado para guerrear, para lutar, para se esforçar. E no teu esforço, o Senhor vai agir ao teu favor. Se esforça, dá os teus primeiros passos, que eu quero te dizer que aquilo que você não pode fazer, o Senhor vai fazer pela tua vida. Mas é preciso que você dê os primeiros passos. O Senhor, ele não tem compromisso com as pessoas que dormem o sono espiritual, que não quer se despertar. Ele tem compromisso com aqueles que, mesmo perante dificuldades, frustração, pedradas, eles dizem: eis-me aqui, Senhor, e segue avante. É isso que o Senhor quer, para que ele te comece a levantar e honrar a tua fé. Observa que Davi,
De forma nenhuma ele criticou Golias, Saul, o urso e o leão que ele usou, que usaram para afrontar ele. A Bíblia vai dizer que primeiramente veio um urso, Davi vem, combate ele e vence. Mas o urso foi uma preparação para o leão. Depois se levanta o leão, Davi derruba. Só que o leão ainda era pior do que Golias, ainda era pior do que o leão. Então isso foi tudo uma preparação. Observe uma escada. O urso veio para preparar Davi para o leão. O leão veio para preparar Davi para Golias. Golias veio para preparar Davi para Saul. Saul veio para preparar Davi para o que Deus havia prometido sobre a vida dele. Então entenda que o que você está passando, o Senhor tem um propósito. E no silêncio, Ele trabalha ao teu favor. Então só recebe essa palavra e descansa em Deus. Quando eu aceitei a Jesus Cristo na minha vida ali naquela cidade, eu vivia junto com uma mulher e estava ali há um período já, um tempo já. Ela ficou lá na cidade de Bateguara e eu vim para a cidade de Recife. Então nós só vivíamos juntos, nós não era casados. Então aos olhos de Deus isso se chama fornicação, isso é pecado. Devemos estar casados, estar unidos numa só aliança, numa só carne, num só espírito, como o Senhor nos fala. Essa é a boa vontade de Deus. Mas eu andava errante, eu não conhecia a palavra. Mas a pessoa que eu convivi com ela, que não convém nem falar o nome, poética cristã, ela não creu na minha libertação, porque quem está fora do reino não conhece e não crê naquilo que você recebe do Espírito de Deus. Porque as coisas espirituais, só os espirituais decidem. As coisas carnais, os carnais podem decidir, mas espirituais não. Isso é bíblico. Então ali eu começo um processamento. Ela resolve separar, porque aos olhos dela isso é loucura. Aos olhos dela isso não existe. Essa libertação não existe. Aos olhos do homem carnal isso é loucura, seguir a Jesus Cristo. Mas aos olhos daquele que perece, que paga o preço pela palavra de Deus, isso é salvação. E ali, meu irmão, eu comecei a caminhada e comecei já orando a Deus para Deus preparar uma varoa para caminhar comigo. Uma pessoa que fosse segundo o coração dele. Minha irmã estava lá em Minas Gerais e fez o convite para mim. E ali eu fui para aquela cidade na direção de Deus, que eu tinha orado e Deus tinha confirmado. Chegando ali, comecei a trabalhar e comecei orando a Deus. Senhor, eu sei que na minha caminhada eu preciso, Senhor, de uma esposa. Eu preciso de uma pessoa crente para caminhar comigo. E quando o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou zelar, eu vou pagar o preço, eu vou fazer diferente. Eu vou me casar, eu quero construir a família no teu caminho. Eu quero construir tudo, Senhor, na tua direção. E ali o Senhor começou a tratar comigo, comecei a trabalhar lá na empresa chamada Vivar. Comecei ali dentro a pregar a palavra, andava sempre com a Bíblia, pregando as boas novas. E ali eu vi muitas pessoas ali se converter. Outras ficou semeada a palavra em seus corações. Mas eu sempre fui uma pessoa destemida, porque eu entendi que a fúria que existia dentro de mim para fazer o mal, eu uso hoje como ousadia para pregar a palavra, não para afrontar ninguém, não para brigar com ninguém, não para debater ou discutir, mas para pregar a palavra, porque o Senhor me deu o Espírito, o Senhor te deu o Espírito de ousadia e não de temor. Usa isso, meu irmão, como arma para derrotar o inimigo, para afrontar o inimigo. Prega a palavra com ousadia. E ali comecei a pregar e com 8 meses que eu estava lá em Minas Gerais já, o Senhor me mostrou a minha esposa, onde eu sou casado hoje.
Eu me lembro de um testemunho que o irmão falava para mim, logo no começo da minha caminhada, e ele falava que o Senhor só preparou uma esposa para ele depois de 1 ano. E eu disse, misericórdia, 1 ano é muito. Ele falou para mim, olha, a minha história não é a sua, o meu testemunho não é o seu. O Senhor vai te dar a história, vai te dar a estrutura, você pode ser mais usado. O Senhor pode te dar mais tempo. O Senhor pode preparar antes ou depois. E eu falei, não, eu não aceito isso. Mas você não foi chamado para aceitar ou discordar do que o Senhor Ele tem concretizado e tem falado a teu respeito. A minha esposa o Senhor já colocou na minha frente com 2 anos depois. Eu conheci ela ali e ela não era evangélica ainda. Mas o Senhor tinha me mostrado, eu em oração, e o Senhor tinha me mostrado, e eu fui muitas provas de Deus. Eu disse, Senhor, eu acho que eu devo estar louco. E o Senhor falava a ela. E ali eu comecei, meu irmão, a pagar preço. Os irmãos da igreja mesmo me perseguiam porque ela não era evangélica. Mas foi questão de dias. Eu pregava para ela e falava para ela, olha, eu sou homem crente e só quero que você se converta, se você sentir de coração, não para me seguir, mas para seguir a Jesus Cristo. E ali fiz um propósito com Deus, levei elas primeira semana, segunda na igreja. E ela nada de aceitar Jesus e nada. E eu falei para Deus, Senhor, se ela não se converter, meu Pai, nessa terceira semana, eu fiz um acordo com Deus. Eu fiz prova de Deus ali naquele dia e eu falei, Senhor, hoje é uma segunda-feira, Senhor. Se até domingo ela não se converter, eu não vou querer nada com ela, eu vou mandar ela procurar a direção dela e eu vou tomar a minha posição, porque eu estou vendo que isso é coisa da carne. Que às vezes Deus fala com nós como incrédulos, nós ficamos duvidando. E ali, meu irmão, eu fui com ela a semana para a igreja e ela nada de se converter. Aí eu falei, meu pai, isso aqui não é de Deus. Então já fiquei meio frio assim, né, meio pensativo. Então um dia eu saí para trabalhar à noite, que eu trabalhava no período da noite, e ela subiu para a igreja com a minha irmã. No culto de ensino ela se converteu. Naquela semana que eu tinha falado, nos últimos dias, no culto de terça-feira, ela foi lá e dobrou seu joelho, confessou a Deus e chorou muito. Quando eu cheguei em casa, tinha um monte de áudio que ela tinha mandado para mim. Falar que tinha se convertido, que tinha certeza que aquele era o caminho e contou testemunhos. E ali eu fiquei maravilhado porque eu vi que era a confirmação de Deus na minha vida e na vida dela. Então ali marquei o casamento. Com 3 meses nós nos casamos. Foi um casamento bem rápido. Mas o Senhor tinha falado, não tinha erro. Porque aquilo que Deus confirma, Deus não se engana. Se Deus tinha preparado ela, era com ela. Então ali nós casamos. Logo após já fui consagrado a cooperador. Já fiquei tendo a oportunidade, né, na obra para me envolver. Mas o meu maior objetivo era pregar a palavra. Pregava em todo lugar onde eu estava, na empresa, em tudo. Mas tive a oportunidade para trabalhar a Deus dentro da igreja como cooperador. E depois, já com 1 ano depois, recebemos lá uma bênção grande, que foi a separação ao diaconato. Tivemos mais 1 ano de curso para nós sabermos o que é ser um diácono. E ali fui consagrado diácono, né? Foi uma bênção muito grande, grande demais na minha vida. Ali fui onde aprendendo um passo a passo de como servir a Deus, de como pregar a palavra, porque até então eu, por não ter o conhecimento profundo, às vezes eu pregava julgando as pessoas, né?
E hoje eu entendi que nós fomos chamados para pregar. Prega a mensagem da cruz, que o Espírito Santo é que faz o resto. E Deus ali sempre falando comigo das promessas que tinha comigo e com a minha esposa, com a minha família. E hoje, a honra e glória de Deus, no ano de 2019, nós nos encontramos aqui num país da Europa chamado Portugal, onde Deus nos trouxe aqui como missionários para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra num país onde as pessoas padecem por falta do conhecimento, onde muitos não sabem nem quem é Jesus. Estamos aqui na direção de Deus, com o pastor Marcos, como nosso presidente. O cabeça é Jesus Cristo, segundo como na presidência o pastor Marcos. E hoje Deus tem me honrado e me levantado aqui nessa terra. Estou aqui como co-pastor, auxiliando o pastor Marcos aqui em tudo, na obra missionária. E grande tem sido as pelejas, mas maiores tem sido a vitória. E o Senhor tem nos honrado aqui nesse lugar de uma tal forma que eu fico maravilhado. E eu te conto isso hoje, não para a honra e glória nem minha nem do pastor Marcos, mas para a honra e glória de Deus. Que para isso que o Senhor nos chamou. E eu quero te dizer que toda pedra de tropeço, meu irmão, que se lançar perante a tua vida, o Senhor vai lançar fora, porque Ele tem a visão além, e o que Ele tem com a tua vida é bem maior do que você imagina, porque os sonhos dele e o pensamento que Ele tem para a tua vida são bem maiores do que os seus. De uma terra chamada Ibategora, cidadezinha pequenininha, o Senhor me tirou de lá, me afastou de toda a minha parentela, me deu esposa, e hoje estou aqui na cidade, no país da Europa, na cidade de Alenquer, pregando as boas novas. E em breve estaremos com muitas igrejas regionais por aqui. Estaremos levando as boas novas para as pessoas que perecem por falta de conhecimento. E o Senhor já tem alargado o lugar e já tem aumentado o rebanho. O Senhor tem abençoado a gente. O segredo é se manter na obediência. O segredo é temer ao Senhor, que é o princípio de tudo. O segredo é ser fiel às vossas lideranças. O segredo é ter compromisso com a palavra de Deus. E o mais Ele fará para a tua vida. Aquilo que você tem no teu coração, que é impossível para você, Deus, Ele fará na tua vida. Só descansa, meu irmão. Deus, Ele tem planos maiores para a tua vida. Eu resumi o meu testemunho em pequenos textos só que agradava para nós ouvirmos, para nos edificar. Porque se fosse falar de passo a passo, de dia a dia, isso iria muito além. Mas eu ainda quero compartilhar com a tua vida mais e mais experiência sobre a minha vida. Para isso, para que outras pessoas sejam alcançadas através do meu testemunho, das minhas palavras, e que Jesus abençoe poderosamente a tua vida. Sempre antes de postar, eu oro ao Espírito Santo para que Ele instrua nas minhas palavras, para que pessoas do outro lado possam ser alcançadas. Então, meu irmão, você que não é inscrito, se inscreve, dá um like. E vamos levar esses vídeos a muitas pessoas, seja em países, cidades, onde necessitam ouvir essa palavra. Terceiro passo, o quarto passo, depois eu estarei postando para que você venha ser edificado. Fico com essa palavra no nome de Jesus Cristo.